Olá, meus queridos irmãos, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aí ao vivo, novamente, na nossa live, da nossa igreja, Assembleia de Deus de Capinzal, né? Vamos aí, daqui a pouquinho, vamos iniciar já mais um programa esse, um programa missionário da nossa igreja, Assembleia de Deus, né? Uma bênção do Senhor Jesus. O Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida nessa tarde, através aí da nossa programação, né, que se iniciará daqui a pouquinho, a partir das 13h30, estaremos aqui então com a palavra de Deus ao seu coração, né, e Jesus tem algo lindo para fazer nessa tarde conosco, né? Então, quero convidar você, sua família, para você estar acessando aí o link da nossa rádio, 104.9, Rádio Cidade FM, aqui da Cidade Ouro, onde nós transmitimos aqui então o nosso programa missionário, programa esse que é uma bênção, né? Nosso programa missionário, a gente fala aqui dos projetos missionários, né? De tudo aquilo que se acontece na nossa igreja, aqui na cidade de Capinzal, né? Todos os nossos projetos, né? Tudo aquilo que é investido na obra missionária. Você que está chegando agora, Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Meus amados, quero aqui compartilhar, né, bênçãos de Deus, o que Deus tem feito na nossa igreja, Assembleia de Deus. Nós estamos vivendo um período muito bom, né, um período onde nós estamos vendo salvação de almas. E isso é muito importante, né, este momento a qual estamos passando. Porque nós pregamos a palavra, né, nós temos o nosso presidente, prega a palavra, os obreiros, e nós temos visto que a palavra do Senhor, né, tem ido ao encontro de muitas pessoas, né, muitas pessoas que chegam até a nossa igreja, né, pessoas que chegam ali cansadas, oprimidas, né, pessoas que chegam ali praticamente sem esperança. E pela misericórdia de Deus, a nossa igreja em Capinzal, a nossa Assembleia de Deus, ela tem ali homens e mulheres, né, inspirados por Deus, né, capacitados para transmitir ao povo então uma palavra. E isso é muito lindo, né? É muito lindo porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Então, nós não podemos só nos contentarmos com nós apenas, né, estarmos dentro da igreja, enquanto o nosso próximo, né, que é o que está mais perto de nós, está perecendo pelo caminho então do abismo. Então, nós temos que pregar a palavra do Senhor. Nós temos que anunciar, né, nós temos que crer, porque para que se haja salvação, nós temos que pregar, nós temos que evangelizar, né, temos que falar do amor de Deus. Por isso que nós temos o nosso versículo da Bíblia mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo, né, de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nem tudo está perdido. Existem pessoas que, se crerem neste versículo, crerem que Cristo é o Salvador, é o nosso libertador, aquele que crer e obedece à palavra do Senhor, ele receberá então a bênção na sua vida, bênção da salvação. Jesus vai transformando ele. Então, por isso que é muito importante nós não deixarmos de pregar a palavra de Deus. Devemos pregar com autoridade, com graça, com conhecimento de Deus, né, naquilo que estamos falando, e Jesus faz a obra. Então nós louvamos a Deus, né, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Everaldo,
né, nossa pastora Rosa, que tem nos dado, né, o total apoio e condições de fazermos missões, falarmos de Jesus às pessoas. Resultado, salvação de vidas, que é o mais importante para nós, né? Salvação de vidas, casamentos são restaurados, filhos são libertos da droga, da prostituição. Então nós vemos um grande agir do Senhor quando nós vamos fazer aquilo que Deus então quer que nós faça, que é pregar a sua palavra. Então nós devemos pregar, né? Seja para quem for. Devemos pregar com ousadia, cheio da graça de Deus, e Jesus ele vai então nos abençoando. Então é para isso que existe, né, os nossos projetos missionários, a qual o Departamento de Missões da nossa Assembleia de Deus de Capinzal mantém então todos os meses, porque lá estão, né, nos campos, em outros países, em outras cidades, em outros estados, lá existem pessoas, né, pastores, missionários, que estão lá então pregando a palavra do Senhor. Estão lá enfrentando as batalhas do dia a dia. Porque foi para isso que Jesus nos chamou, para vivermos algo sobrenatural, que é estar diante de Deus, a oportunidade de falarmos de Jesus. Por isso que é importante nós sempre orarmos pelos nossos projetos missionários, né? Orar para que o Senhor use eles, aonde eles estão, pregando, ganhando almas, porque chegará um tempo aonde não vai dar para se pregar mais a palavra do Senhor, né? Vai se chegar esse tempo. Então nós devemos hoje, enquanto é dia, enquanto temos oportunidade, enquanto nós estamos, né, com saúde, falarmos de Jesus às pessoas. E é para isso que Deus nos chamou. E é para isso que Deus conta contigo. Então eu quero te convidar nessa tarde, você que ainda não conhece os nossos projetos missionários, né, nós temos mais de 10 projetos que são mantidos todos os meses. E você pode estar nos ajudando, né, ofertando no carnê missionário, para que, né, os nossos missionários aí no campo estão pregando, continue falando do amor de Deus. E eu quero nessa tarde deixar uma palavra, daqui a pouquinho nós já vamos iniciar o nosso programa de rádio, e é uma palavra bastante conhecida, que fala lá em Mateus, capítulo de número 25, que fala sobre, né, a passagem, a parábola das 10 virgens. Hoje, nós estamos representando as prudentes, as 5 prudentes, que andavam na presença, né, que tinham azeite de sobra, que carregavam as suas lâmpadas acesas. Essas são hoje a igreja do Senhor. Nós estamos, né, buscando ao Senhor, nós estamos hoje diante de Deus, diante da promessa do Senhor, e a nossa missão é continuarmos com as nossas lâmpadas acesas, né, que simboliza para nós a presença de Deus, a graça de Deus sobre nós, e alertarmos as 5 loucas. As loucas são aqueles, né, que estão afastados da presença de Deus, que estão então, né, simplesmente esperando que alguém vá até a elas, né, levem a palavra, a presença de Deus, para que eles possam então novamente acender as suas lamparinas. E não existe hoje
nada melhor do que nós estarmos, né, diante de Deus como prudentes. Porque das 10, 5 prudentes, 5 loucas, né? O costume do casamento judaico era o noivo tardar, o noivo então tardou-se, todas elas adormeceram, né? Nós temos que ter esse cuidado, porque chega um determinado ponto da nossa vida que, se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não lermos a Bíblia, se nós não nos consagrarmos, se nós não estarmos diante da presença de Deus, nós poderemos dormir espiritualmente, né? E aí corre-se o grande risco também de, quando o noivo chegar, né, encontrarmos então simplesmente dormindo. Mas nós vemos para frente, então, nós vemos que quando falaram, aí vem o esposo, as prudentes ainda carregavam consigo azeite e as suas lâmpadas continuavam acesas. Então nós sabemos que o arrebatamento da igreja, ele acontecerá num piscar de olhos. Assim como Jesus veio na primeira vinda, ele virá também na sua segunda vinda. E nós temos que estar preparados diante de Deus. E eu te faço uma pergunta: quantas pessoas que estão como aquelas 5 loucas, que estão simplesmente, né, mortas espiritualmente no seu pecado, né, e estão ali prestes simplesmente, né, a perder a sua salvação? E é para isso então que Deus nos chamou, para levarmos a palavra do Senhor, para que nós ande segundo a vontade do Senhor na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Deus chama. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, naquele que morre sem salvação. Deus não se alegra com isso. Mas é por isso, então, que Deus nos deu essa missão: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então olha a importância que está, né? Olha a responsabilidade que está sobre nós, de pregarmos a Jesus, falarmos de Jesus, porque Deus não nos chamou simplesmente para ficarmos entre nós apenas, mas também para pregar a palavra do Senhor. Então nós louvamos a Deus porque a nossa igreja, Assembleia de Deus de Capinzal, é uma igreja missionária. É uma igreja que se preocupa com as almas. É uma igreja que faz o discipulado, né? As pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador já são, né, simplesmente já entramos em contato, já marcamos uma visita para fazermos o discipulado, para que ela venha a ter uma direção, o porquê servir a Jesus, o porquê estar diante de Deus, o que é salvação, por que a importância do batismo, por que eu tenho que nascer para este mundo novamente, nascer espiritualmente e morrer para o pecado. Então por isso nós louvamos a Deus pela nossa igreja, a Assembleia de Deus de Capinzal, que tem feito um trabalho de qualidade, um trabalho abençoado, e tudo isso graças à sua oferta missionária. Porque Jesus virá, e nós queremos que Deus salve os nossos vizinhos, a nossa família, os nossos parentes, né? Nós queremos que Deus então faça a obra sobre a vida deles. Porque nós sabemos que um dia esta porta da graça, ela vai se fechar. As 10 virgens, 5 entraram e 5 ficaram de fora, porque a porta
se fechou. Então, meus amados, vai chegar um dia que a porta se fechará. Então, por isso que nós temos que aproveitar hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ah, mas Deus tem uma promessa comigo, Deus tem uma chamada comigo, mas eu vou esperar mais um pouco. Não. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus tem algo na tua vida, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Fique na presença de Deus. Deus abrirá as portas na tua vida de um jeito sobrenatural, aonde nós, olhando aos nossos olhos, não tem como, mas Deus faz. E nessa tarde, quero deixar aqui então esta palavra para que você seja um missionário, para que você deixe o Espírito Santo do Senhor entrar na sua mente e que você possa pedir para Ele, diga: Senhor, me dá a chama, o amor pelas almas, porque não existe nada melhor e nada maior neste mundo do que fazermos a vontade de Deus. É algo lindo, é algo extraordinário, é bênção de Deus. Se nós olharmos para o que nós éramos sem Jesus e hoje, como nós estamos com Jesus, é totalmente diferente. O Evangelho transforma-nos radicalmente. O Evangelho faz de nós, ele faz de nós uma transformação radicalmente. Porque quando Deus faz, Deus não faz pela metade, Deus não faz coisa pelo o começo e não termina. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, Deus nunca vai fazer alguma coisa pela metade. Se Deus liberta, Deus libertou. Se Deus faz coisas incríveis na nossa vida, está feito. Não tem como nós gozarmos desta salvação e depois nós pegarmos e rejeitarmos esta graça, que é tão maravilhosa, que é a presença de Deus na nossa vida. Por isso eu quero te dizer nessa tarde, fique firme com o Senhor. Eu sei que são muitas as lutas, né? Nós vivemos num tempo onde, se nós não orarmos, não nos consagrarmos, aonde, se nós não nos dedicarmos a Deus, parece que nós vamos ser engolidos pela uma opressão, pela uma pressão maligna. Mas agora, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos diante de Deus, o Senhor vai nos dando graça, o Senhor vai nos protegendo, o Senhor vai nos guardando, o Senhor vai tirando de nós todo o atrapalho, Deus vai limpando o nosso caminho para que nós continue até onde o Senhor quer que nós chegamos. Por isso, eu te digo, fique firme no Senhor. Não desista dos projetos de Deus. Nós sabemos que o que este mundo tem para nós não se compara com a glória que Deus tem preparado para todos aqueles que esperam no Senhor. Nós esperamos em Deus. A nossa confiança não está no homem. A nossa confiança está no Senhor. Porque é dele, tudo é feito por ele, tudo está na mão dele e nada se escapa diante de Deus. Por isso, pregue a palavra do Senhor. Louve ao Senhor. Se Deus te chamou para cantar, se dedique, ensaie, busque, melhore, porque é para a glória de Deus. Se Deus te chamou para pregar, leia a Bíblia, estude livros, né? Busque conhecimento, busque a graça de Deus, porque hoje o que nós precisamos é pregadores, não só de rosas,
mas também de espinhos. Porque nós vivemos, né, neste tempo onde nós sabemos que é o tempo que Deus quer falar conosco. É o tempo que Deus quer nos usar. É o tempo que Deus quer trabalhar na nossa vida. É o tempo que Deus tem grandes coisas para fazer sobre nós. E você é a pessoa que Deus escolheu. Mas não sei falar, não sei pregar, não sei. Você não sabe, mas Deus te capacita. É Deus que vai ungir a tua vida. É Deus que vai usar você da maneira e do jeito que Ele quer. Então nessa tarde, fica aí então esta palavra. Daqui a pouquinho nós já vamos então iniciar o nosso programa de rádio, né? O nosso programa que começa então a partir das 13h30 e vai ser bênção de Deus, né? Divulguem para mais alguém, né? Passe aí que daqui a pouquinho nós estaremos então já, né, entrando com o nosso programa ao vivo. Nós vamos neste momento fazer uma oração, né? Chegou aqui já o pastor Gilson conosco, que vai estar também daqui a pouquinho aqui no rádio e no Instagram. E nós vamos orar. E vamos agradecer ao Senhor pela bênção, pelo milagre, por mais um dia que o Senhor te deu a oportunidade de vocês, né, estarem na presença de Deus. Enquanto muitos, nesse momento, já desceram à sepultura, muitos já, né, estão, quem sabe, aí sem esperança, Deus te deu a oportunidade de você ouvir a palavra do Senhor. Aproveite o tempo, aproveite a oportunidade que Deus tem te dado, porque Deus quer usar a tua vida grandemente. Seja usado por Deus com a graça e o poder do Espírito Santo, né, que Ele dá a todos nós. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós oramos, pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Abençoa as nossas vidas pelo poder da tua palavra, Senhor. Seja conosco e nos dá vitória no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. A hora que for aí 1h20, 1h25, nós já iniciaremos então a nossa live do nosso programa de rádio, tá bom? Deus abençoe vocês.